Flamengo acerta a compra do atacante nigeriano Shola. Clube adota paciência para encurtar diferença milionária por Marcos Antônio com a Lazio. Gabigol se apresenta e treina normalmente, enquanto aguarda notificação da Corte Arbitral do Esporte. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assista até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje tem um complemento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, só jogão. O Flamengo não participa dessa rodada específica porque o jogo contra o Internacional foi adiado. O Inter teve um compromisso aí contra o Juventude, foi eliminado pela Copa do Brasil, o Juventude avançou às oitavas. Esse jogo contra o Inter, pela 17ª rodada, ainda não tem data para acontecer. Mas hoje tem jogão, hein? Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite, jogo aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão. Torcer pro empate, o melhor resultado. 9h30 da noite também tem Fortaleza e Vitória. São Paulo e Grêmio se enfrentam 8 da noite, Atlético Goianiense e Vasco da Gama em Goiânia, também 8 da noite. 4 jogos que completam a 17ª rodada, que teve Corinthians 2, Criciúma 1, Juventude 1, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2, Bragantino 1, Bahia 1, Cuiabá 2. Flamengo só entra em campo sábado contra o Criciúma pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Bora falar de mercado da bola? Uma excelente notícia para quem acompanha a base, para quem gosta dele. O atacante nigeriano Shola foi comprado pelo Flamengo. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que está no clube aí por empréstimo desde abril de 2023. E foi um pedido do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz assumiu o Sub-20, tá começando a trabalhar aí com a garotada, e o Felipe falou assim, ô Flamengo, um carinho especial aqui com o Shola, compra aí o atacante que tem aí muito que ser lapidado e pode arrebentar. E o Flamengo foi lá, acreditando no potencial do nigeriano, e adquiriu aí 70% dos direitos. A transação custará aí cerca de 450 mil dólares, aproximadamente 2.400.000 reais na cotação atual. Em 2024, o Shola fez 16 jogos, são 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O nigeriano fez todas as partidas como titular, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Shola foi autor de um dos gols do inédito título da Libertadores 2020 contra o Boca Juniors. Vocês lembram muito bem, né? Aliás, agora em agosto vai ter aí o Mundial de Clube, jogo único, Sub-20, Flamengo vai enfrentar o Olympiacos. O Shola teve grande participação naquela ocasião, fez o primeiro gol, o outro gol foi do Lohan, a assistência para o gol do Shola foi do Lohan. O Shola pertencia ao Remo Stars da Nigéria, foi observado pela primeira vez durante a disputa do Viareggio Cup 2022, tradicional torneio da base, realizado atualmente na região de Toscana, na Itália, desde 1949. O nigeriano foi destaque aí individual, figura fundamental para a chegada de sua equipe à final da competição. Após a observação na Itália, o Flamengo concluiu a adaptação enviando um scout à Nigéria para vê-lo novamente e aprová-lo na sequência. Boa sorte aí para o nosso querido Shola, atacante da base, hein? Daqui a pouco o Shola vai estar aí nos profissionais. Conhece o Shola? Já viu o Shola jogar? Deixa aí nos comentários se você está feliz com essa notícia. Ainda sobre mercado da bola, uma informação que saiu no GE, Globoesporte.com, Caê Mota, o Flamengo não tem pressa para avançar nas negociações envolvendo o meia Marcos Antônio e vai testar a paciência da Lazio, na tentativa de chegar a um acerto pelas condições que lhes são favoráveis. No momento, a diferença vai além do desejo do Flamengo de empréstimo, né, e dos italianos de venda. De maneira objetiva, o Flamengo propõe um empréstimo pagando 400 mil euros
2 milhões e 300 mil reais, com uma cláusula de compra de 4 milhões de euros, 23 milhões e 600 mil reais mais bônus. A Lazio, por sua vez, bate o pé e quer aí a venda. 6 milhões de euros, 35 milhões e 400 mil reais. Mas os italianos não rechaçam a possibilidade de uma divisão com metas. E a situação de momento indica um jogo de paciência para ver quem flexibiliza a postura por um acerto. Proposta do Flamengo, então, 400 mil euros por empréstimo a serem abatidos na compra por 4 milhões de euros mais bônus. A pedida da Lazio inicial para vender o Marcos Antônio é de 6 milhões de euros. Por mais que a diferença seja grande à primeira vista, as partes ainda acreditam ser possível chegar aí a um consenso no decorrer da janela, que fecha somente no dia 2 de setembro no futebol brasileiro. A liberação dos italianos para que Marcos Antônio fique no Brasil treinando em Poções, interior da Bahia, até que a negociação seja um ponto final, é um dos fatores que deixa o Flamengo tranquilo na parada, né? Só do Flamengo saber que o Marcos Antônio não foi para a Itália ainda e continua lá no interior da Bahia, né, com os amigos, com os familiares, deixa o Flamengo tranquilo na parada. E aí o clube rubro-negro conta com o desejo manifestado do meia barra volante em defender o clube para afastar possíveis concorrentes que aceitem pagar os 6 milhões de euros desejados. O Botafogo teve um certo interesse no atleta, São Paulo também, duas equipes brasileiras, mas não formalizaram proposta. A Lazio já não conta com Marcos Antônio para a pré-temporada na cidade de Auronzo di Cadore. Cria das categorias de base do Atlético Paranaense, Marcos Antônio tem 24 anos e é da mesma geração do Vini Júnior, né? Ele chegou a ter passagens por Estoril, de Portugal, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi comprado pela Lazio em 2023 e emprestado ao PAOK, da Grécia, na última temporada, quando foi campeão nacional. Então é isso, hein? Jogo de paciência para o Flamengo conseguir chegar ao objetivo e contratar o meia, que atua também como volante, o Marcos Antônio, que tem aprovação na comissão técnica do Tite. Agora uma informação sobre Gabriel Barbosa, Gabigol. A Corte Arbitral do Esporte, CAS, decidiu anular o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente pela sua defesa está anulado e o jogador volta a ficar suspenso até abril de 2025. No entanto, como o Flamengo e o jogador ainda não receberam a notificação do CAS, o atleta segue normalmente a sua rotina de trabalho. Treino será relacionado para o jogo de sábado contra o Criciúma em Brasília, enquanto não chegar a decisão do CAS para o Clube de Regatas do Flamengo e para o advogado do Gabigol, vale o que a imprensa deu ontem, né? O GE, Globoesporte.com, trouxe em primeira mão de que o CAS anulou o processo e que será reiniciado. Vários portais gigantescos e quase todos os jornalistas aí deram crédito à informação do GE, mas vale o documento. Se não chegar o documento para o representante, para o advogado do Gabigol, e se não chegar o documento para o Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo não tem que saber pela imprensa. Isso tem que ser algo documentado, algo oficial. Enquanto isso, o atacante segue treinando, ele se apresentou normalmente na manhã de hoje, chegou às 8h25 no Ninho do Urubu, a atividade estava marcada para as 9h, ele está ciente aí de um novo capítulo nesse caso, o Flamengo segue monitorando e aguarda uma notificação para cumprir as determinações do CAS. Enquanto isso, o atleta segue normalmente integrado ao elenco. A partir da notificação, aí sim, Gabigol perde a condição de jogo e fica novamente proibido de treinar nas dependências de qualquer clube profissional. Ele não fica suspenso só no Flamengo não, tá? É qualquer clube profissional de futebol. Assim como aconteceu a primeira punição do Tribunal Antidopagem aqui do Brasil, ele teve que treinar em casa, né? Em casa ele pode treinar, tá liberado. A casa dele, a residência dele. Ele não pode frequentar um jogo de futebol em um estádio
e não pode, tanto é que ele não foi em nenhum jogo do Flamengo no Maracanã nesse período que ele estava suspenso, e não pode também realizar atividades no CT de qualquer equipe profissional. Que loucura é esse lance aí do Gabigol, hein? Meu amigo, vou te contar uma coisa. Se isso não é perseguição, não sei o que é mais. Tem gente falando que o Gabigol procurou isso, né? E aí, você fica de qual lado? Gabigol está sendo injustiçado, está sendo perseguido, ou ele fez por onde naquela situação envolvendo o antidoping, né, lá no Ninho do Urubu, que ele tentou atrapalhar aí o exame? Ele está sendo acusado por isso, né, tentar atrapalhar aí toda essa situação e chegou a esse ponto. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Agora é aquilo, enquanto não chegar oficialmente a decisão do CAS para o clube e para o atleta, segue tudo normal. Gabigol treinou hoje normalmente com o elenco rubro-negro, que se prepara para encarar o Criciúma sábado. É Campeonato Brasileiro, é 18ª rodada. Vamos com tudo. E hoje não tem jeito. É secar o Botafogo e secar o Palmeiras ao mesmo tempo. Resultado melhor possível seria um empate. Deixa aí nos comentários se você vai acompanhar esse jogo interessante, hein? De um lado, John Textor. Do outro lado, Leila Pereira. Que rivalidade. A Leila falou que não vai no jogo porque está com medo de não ter segurança. Que loucura, hein? E o Textor, será que vai no jogo? Amigo. Botafogo e Palmeiras é apenas um aperitivo do que vem por aí nas oitavas da Libertadores da América. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Repara aí, se você está inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Dá aquela moral pro Rafla. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!